vida e esperança. Nesse dia de hoje eu vou estar palestrando algo com vocês. Quero falar algo concernente à palavra do Senhor, né? Que eu sei que será para edificação. Sabemos que muitos irão aceitar, outros irão rejeitar, outros irão criticar e fazer julgamentos. Mas eu não me importo porque, afinal de contas, eu sei em quem eu tenho crido e sei verdadeiramente quem eu sou e como eu tenho vivido para agradar ao Senhor. Vou ler para vocês aqui uma palavra que se encontra no livro de Salmos, capítulo 33, apenas alguns versículos. Eu tenho que virar o rosto, tá, irmãos, por causa do problema da Bíblia estar do lado do meu corpo, tá bom? Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém? Quando nós ouvimos falar, nós vemos através da escrita e ouvimos alguém falar, bem-aventurado, essa palavra nos arremete, mais do que felizes. Mais do que felizes. E nós sabemos que, na verdade, os bem-aventurados, os mais felizes, são aqueles que na verdade, confiam e creem naquele que é o verdadeiro, naquele que criou os céus e a terra, que me formou do pó da terra, que me deu vida e me deu vida com abundância, e que pela sua infinita misericórdia está me dando essa oportunidade de falar para vocês concernente a essa palavra. No contexto, no conceito de que... No conceito de nação, nós sabemos, né? Conceito de nação. Nação é um conceito que se refere a um grupo de pessoas que compartilham uma identidade comum, baseada em aspectos culturais, linguísticos, históricos e tradicionais. Não é isto mesmo? É assim que é formada uma nação. Hoje nós fazemos parte de uma nação chamada Brasil, que na verdade no passado sabíamos que se chamava Pindorama. E sabemos também que o Brasil, na verdade, ele também pode ser referido como República Federativa do Brasil. Sabemos que o Brasil também ele é colonial. Mas colonial por quê? Porque, na verdade, o Brasil foi invadido por países estrangeiros. E a maioria das pessoas que aqui habitam e que são de várias nacionalidades são os maiores produtores, os maiores comerciantes e os maiores industriais que aqui estão, que são de nações diferentes. E nós sabemos através do misticismo, temos vários tipos de pessoas, né, de várias línguas e raças, né? Mas nós nos conhecemos como nação brasileira. Uma nação brasileira, uma nação que, como por falta de conhecimento e por falta das pessoas também não darem crédito, nós sabemos que nós, o povo das três Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, somos os verdadeiros povo hebreus. Somos os verdadeiros descendentes de Jacó, ou seja, de Israel. Só que esse povo está espalhado nas três Américas. E para você que também não sabe, a América ela se chama Azaré. As três Américas se chamam
Azaré. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, que o que nós temos vivido realmente corresponde ao que a palavra de Deus, na verdade, nos fala. Feliz a nação cujo Deus é Senhor. Será que isso realmente é verdade? Será que isso está acontecendo conosco? Sabemos que não. Porque nós temos uma felicidade, a nossa felicidade ela é aparente. É uma felicidade falsa. Por que uma felicidade aparente e felicidade falsa? Porque no nosso dia a dia nós passamos tantas dificuldades, muitas vezes falta de alimento, muitas vezes falta de um leite para uma criança, muitas vezes falta de dinheiro, muitas vezes falta de querermos poder comprar algo, uma veste, um calçado, e na verdade nós muitas vezes não temos esse dinheiro. Isso é país feliz, isso é nação feliz, isso é uma nação bem-aventurada? Aí eu te pergunto, será que esse Deus do qual nós estamos falando, ele é o verdadeiro? É aquele que criou os céus e a terra? É aquele que fez uma promessa que colocaria o seu povo numa terra que emana leite e mel? E pasmem todos vocês, a terra que ele prometeu a Abraão, a Moisés e aos seus demais descendentes, nós verdadeiramente estamos pisando nesta terra. É a terra chamada América, a terra chamada Brasil. E muitos não acreditam porque não entram naquela palavra, né? De Oséias 4:6, e conhecereis a verdade. Perdão, naquela palavra de Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhes faltou conhecimento. O Senhor, quando ele se refere, o meu povo erra porque lhes faltou conhecimento, é porque o povo está se referindo verdadeiramente ao seu povo, que são as 12 tribos de Israel, ou seja, que se tornou uma só nação. E eu sou parte dessa nação, apesar de que eu sou descendente de italiano, mas eu tenho na minha família pessoas pretas, descendentes de judeus. Eu tenho na minha família pessoas descendentes de índios. Aí, muitas vezes, o que acontece para nós tentarmos buscar refúgio e tentar até ao menos amenizar um pouco o sofrimento e a dor que nós passamos, que nossos filhos passamos, que nossos amigos passamos, que os nossos colegas, nossos companheiros, ou seja, as pessoas que talvez nem fazem parte da nossa vida, sofrem. Porque com certeza quem teme, quem ama e quem sabe que existe uma terra prometida para aqueles que forem justos, fiéis e amarem ao Senhor, ao teu Criador acima de tudo e de todos, e ao teu próximo como a si mesmo, nós saberemos que nós haveremos de herdar uma terra, a qual na verdade nós não precisamos pedir emprestado, a qual na verdade nós seremos mais do que felizes, mais do que bem-aventurado. A felicidade será imensa, nem podemos falar que haverá felicidade, porque serão incontáveis o número de bênçãos que haveremos de receber. Então, muitas vezes, o que nós fazemos no nosso dia a dia? Nós procuramos refúgio muitas vezes nos bares, nos bailes, nas drogas, nos vícios, né? Nas orgias,
Mas nós sabemos que este momento ele é único e, na verdade é um momento único. Somente naquele dia, muitas vezes, que você talvez está numa total depressão. Você acha que buscar socorro e alívio nas drogas, na criminalidade, nas orgias, né? Nos bailes, nas noitadas, isso vai te trazer felicidade? Sim, momentânea. Talvez 1 ou 2 minutos. Eu tiro exemplo por mim mesmo, juntamente com um colega meu, que eu tinha um grande amor por ele, uma grande amizade por ele, que faleceu, que era o Jorge, a família dele morou justamente perto da minha casa. O que nós fazíamos? Eu e ele deixávamos nossas esposas em casa para irmos para os bailes, para as baladas. Mas antes de adentrarmos dentro de um baile, dentro de um clube, nós nos embriagávamos, até mesmo muitas vezes usávamos drogas, achando que isso era bom e bonito. Ali nós nos alegrávamos, nós éramos rejeitados pelas mulheres quando nós as convidávamos para dançar, porque na verdade eu ia, nem tão pouco eu sabia dançar. Muitas vezes mulheres me deixavam até mesmo igual bobo no meio do salão, porque na verdade eu não sabia dançar. Né? Eu achava que eu era feliz, achava que felicidade estava comigo. Mas muitas vezes, quantas vezes, ao chegar certo horário da madrugada, eu ali na mesa, assentado numa mesa, com a minha cabeça assentado em uma cadeira, com a minha cabeça debruçada sobre uma mesa, eu vi uma grande angústia, vi uma grande tristeza sobre mim. E aí eu vi que, na verdade, aquilo não era felicidade. Aquilo me trazia prazer momentâneo. Aquilo alegrava e trazia alegria para minha carne. Mas aquilo não iria permanecer para sempre em minha vida. Aquilo não ia tirar o alívio do meu amanhã, das minhas dores, dos meus sofrimentos, dos meus problemas de amanhã. Muitas vezes eu ouvi uma voz falar no meu coração: por que você está fazendo isso? O porquê isto? Você não precisa fazer isto. Mas eu não podia entender, nem tampouco saber quem verdadeiramente estava falando comigo. Com o passar do tempo eu pude perceber que, na verdade, quem estava falando comigo era o próprio Espírito Santo, me mostrando que aquilo não era felicidade, que aquilo, na verdade, não estava satisfazendo a minha alma, estava fazendo com que a minha alma pecasse cada vez mais, a ponto dela ser condenada, se acaso o meu corpo perecesse naquele momento. Hoje eu vejo que muitas pessoas se encontram no mesmo estado que eu encontro. Hoje eu tenho problemas, mas quem não tem problemas? Conforme nós aprendemos, né? Quando vem na matemática, uma soma para nós resolvermos, né? Nós temos que tirar resultado de 2 mais 2, não temos? Nós temos que resolver aquele problema. E sabemos que a soma de 2 mais 2 vai dar 4. E eu vi que diante de tudo, por mais que eu somasse tudo e juntasse, eu de maneira nenhuma estava encontrando o resultado. É porque o resultado não estava nos prazeres da vida. O resultado não estava em fulano, ciclano, beltrano ou qualquer outra pessoa, mas estava dentro do meu coração e da minha mente. É saber que eu tenho um coração que tem sentimento. É saber que eu tenho uma mente que tem pensamento. São os únicos órgãos que, na verdade, são agradáveis e aprazíveis ao nosso Espírito Santo. Porque o Senhor quer verdadeiramente falar com o meu coração e verdadeiramente falar com a minha mente.
E é isso que o Espírito Santo quer fazer contigo também. Fazer com que você coloque o seu coração nas mãos dele e a sua mente, o seu sentimento em suas mãos. E deixe ele palestrar contigo. Ouvir pessoas, muitas vezes, é bom. Mas será que de tudo que nós formos ouvir da boca dessas pessoas vão surtir efeito, vão ser eficazes para poder transformar e mudar verdadeiramente o meu comportamento e me levar a lugares aos quais eu nunca encontrei, que são lugares celestiais, lugares que, na verdade, são lugares que eu poderei descobrir bênçãos sem medidas que virão sobre a minha vida, que me direcionam, que irão me direcionar em como eu devo ou não agir. Porque, a princípio, quando Caim tentou matar Abel, o que o Senhor falou? O pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. O homem peca porque quer. O homem faz o certo porque também quer. Porque Adão e Eva pecaram. A Eva pecou por indução e hoje não. Hoje nós pecamos por livre e espontânea vontade. Porque nós temos o conhecimento do bem e do mal diante de nós. Nós temos a luz e até as trevas dentro de nós. Então saiba você que hoje nós não podemos encontrar felicidade nos homens. Nós não podemos encontrar felicidade na política. Nós não podemos encontrar a felicidade da religião. Porque eu vou te falar uma coisa. A Bíblia fala claramente que nós estamos entre dois deuses. O que fez os céus e a terra, e o Deus desse século que cegou entendimentos dos incrédulos para que não creiam na verdade. Ou seja, mas para que eles venham crer na mentira. Aí as pessoas falam, mas, poxa, que Deus é esse que tem cegado as pessoas? Eu vou te falar quem é esse Deus. Esse Deus, ele é Satanás, mas ele não está aqui. Ele se encontra preso, mas ele deixou um legado e deixou pessoas para verdadeiramente colocar dentro do seu coração e da sua mente aquilo que apraz a si e o que ele quer realmente fazer com a humanidade. Porque não foi Lúcifer que fez com que Eva e Adão comessem o fruto, mas foi sim o dragão, a antiga serpente, que é Satanás e o diabo. Estou falando aqui de dois personagens diferentes. Estou falando de Satanás, diabo, dragão, a antiga serpente. Era um ser criado de carne e osso, que foi criado, foi gerado dentro do jardim. Mas foi ele mesmo, como ele era astuto, conforme a Bíblia fala, ele foi que enganou Adão e Eva. Porque ele tem ódio dos homens, e porque contra anjos ele não tem nada como fazer contra anjos. Mas Lúcifer, Samael ou Anticristo, sim. Ele não se importa com os homens, porque ele quer para si a glória, porque ele quer para si ser adorado. E qual era o intento dele quando ele pecou nos céus? Não era subir acima dos céus, acima do trono de Deus e se assentar no trono de Deus? Esse também não pode fazer nada por nós, porque ele se encontra preso no abismo. Porque no dia que o nosso Criador, em corpo físico, morreu, foi até o abismo e foi sepultado, o seu Filho, como luz e alma, desceu ao terceiro dia ao abismo e de lá resgatou o corpo físico do seu Pai. E juntamente com ele resgatou Adão, Eva, Abraão, Moisés, Samuel, Davi e muitos outros daquelas pessoas que
Quando o Senhor, ao bradar no madeiro e expirar no madeiro, em Apocalipse, em Mateus que nos fala, quando ele deu o último suspiro, ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele estava dando o último suspiro. E que naquele momento, após aquela morte, é porque havia uma promessa que o Senhor Criador tinha feito a Adão e Eva, que dentro de 5 dias e meio, ele os traria de volta para o paraíso. Adão e Eva, esperançosos, achou, poxa, falta poucos dias para nós voltarmos ao paraíso. Mas eles não entendiam que a contagem do Criador não é a mesma contagem que a nossa. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Seria, na verdade, 5.500 anos. E esse período, esse processo de 5.500 anos já se cumpriu há 284 anos. Não 2024, porque na verdade, se vocês forem entrarem dentro do calendário judaico, basta vocês buscarem. O calendário judaico, ele é o verdadeiro, ele nos mostra hoje que nós estamos no ano de 5.785. Vocês pegam 5.785 e diminui de 3.760, que foi o verdadeiro ano no qual as 11 tribos da casa de Israel entraram na América. Porque você que pensa que Pedro Álvares Cabral descobriu a América, isso é mentira. E que descobriu o Brasil é mentira. E que Cristóvão Colombo também descobriu a América, isso é mentira. Porque os primeiros colonizadores da América foram as 11 tribos da casa de Israel, os quais, quem os guiava, que eram os reis dele, era Jeroboão. E dentre as duas outras tribos, que era Benjamim e Judá, que é chamada Casa de Judá, quem os governava era Roboão, o único filho, um dos filhos de Salomão. Não existe entrada de portugueses e espanhóis aqui para descobrir Brasil, não, porque os primeiros seres a entrarem aqui foram as 11 tribos de Israel. E é por isso que nós sofremos. Eles escondem as histórias dos astecas, maias e incas. Mas vocês sabiam que os verdadeiros astecas, maias e incas são os verdadeiros hebreus, são aqueles que foram divididos entre casa de Judá e casa de Israel. Existem 3 tribos na América: Canadá, México e Estados Unidos. Eles são chamados astecas. Existem 6 tribos. 6 tribos dividida na América Central, que são as chamadas maias. E existe no Brasil apenas 2 tribos, chamadas incas e povo preto hebreu, chamado tribo de Judá. Por que vocês acham que eu estou falando isso para vocês, que não há felicidade em nós? Porque quando o Senhor colocou o seu povo, o povo hebreu, diante deles a prova de bênção e maldição, o que eles escolheram? Maldição. E hoje quem sofre essa maldição, quem está sofrendo hoje na América, no Brasil principalmente, que é um país que mais sofre, é porque eles acharam melhor desobedecerem ao Senhor para seguir os deuses das demais nações. Porque o Senhor tinha dado uma ordem a eles para que eles não pudessem se juntar com
deuses de outras nações, com nações que adoravam outros deuses. E o que mais nós vemos aqui no Brasil são muitas religiões e muitos cultuando a vários deuses. Mas vocês já pararam para pensar que diante de tantos deuses que existem neste país, o pior de todos é um Deus que foi colocado no lugar, um Salvador que foi colocado no lugar do verdadeiro Salvador. E essa história se encontra em Mateus capítulo 28. Por que vocês acham que os doutores da lei, os escribas e fariseus, os verdadeiros povos hebreus misturados com romanos, mandou falar que quando souberam que o túmulo que estava sepultado o corpo do Salvador estava aberto, o que eles falaram para eles? Chamaram eles à parte. Eles disseram: digam ao povo que eles foram, que o corpo daquele homem foi roubado, foi furtado e que ele não se encontra mais ali. E eles receberam dinheiro para ocultar tudo aquilo que era necessário eles ocultarem, porque foram pagos preço alto para omitir a verdadeira ressurreição do Salvador. É por isso que nós vemos hoje a divisão. Uns criam que o Senhor havia ressuscitado e outros não criam que o Senhor havia ressuscitado. É porque no lugar do verdadeiro eles colocaram um homem chamado Hermas, um homem romano de Áquila, que o nome dele era Hermas, um homem que foi morto, e na verdade eles colocaram ele no lugar do verdadeiro Salvador, que tinha um nome verdadeiro, e o que o nome dele verdadeiramente poucos hoje conhecem. Hoje eu conheço pelo amor e pela misericórdia do Senhor. E tem muitos que conhecem e sabem que o verdadeiro nome do nosso Salvador é Yahushua. E o que o verdadeiro Criador, ele se chama Melquisedeque, ou seja, Yahu. A Bíblia fala que Melquisedeque não teve princípio de vida e nem tampouco fim de vida. Por que você acha que eles escondem a história de Melquisedeque, do sacerdote, o único e verdadeiro sacerdote? Por que vocês acham? É porque ninguém quer que você descubra a verdade bíblica. É porque existe um Deus chamado Satanás, que é o cabeça do corpo formado pela religião. Porque o cabeça da religião é Satanás. E por que ele tem cegado a mente dos incrédulos para que eles venham crer mentira? É porque, na verdade, ele usa essas pessoas que se dizem serem servos e homens de Deus e mulheres de Deus e serem religiosos para pregarem a palavra, mas com o intuito de mentir para todo mundo. E assim o mundo vai de mal a pior. É por isso que o nosso país vive do jeito que vive, sob maldição, porque o cabeça da religião, que é o tronco, é Satanás, e o tronco é a religião, e os dois braços é a direita e a esquerda, ou seja, é a direita e a esquerda que rege as nações, que rege o Brasil. Mas eles não param para pensar que uma cabeça e um corpo sem um braço, sem o braço direito ou sem o braço esquerdo, eles não podem manipular ninguém, porque vai faltar alguma coisa. É por isso que
todo mundo, a maioria das pessoas que estão na política, eles têm que se apresentar como religiosos. Independente de serem espíritas, católicos, muçulmanos, adventistas, evangélicos, mórmons, budistas, de um lado tem que haver uma religião. E do outro lado tem que haver homens que, independente de crerem ou não crerem, de serem religiosos ou não, tem que ser essas pessoas para usar justamente os religiosos para que eles sejam eleitos. E vocês ainda engolindo isso, vocês acreditando que existe que a política é direita, tem que existir. Eu sou direita porque o presidente da direita ele é bom, eu sou da esquerda porque o político da esquerda ele é mau. É por engano, porque todos os dois lados mentem. Porque quando aquela árvore que não podia ser comida e foi comida por Eva, ao comer daquele fruto, os olhos de Eva foi aberto e de Adão, ali foi descortinado diante dele a luz e as trevas, ou seja, a vida e a morte. É isso que nós vivemos. Diante de nós, em nós, a luz e trevas, a vida e morte. Mas existe tempo de você, como homem e mulher, independente do seu credo religioso, independente do seu pecado, você se arrepender e se voltar para a verdadeira luz, anulando sim a religião e a política e os dogmas malignos criados por seres humanos, que veio proveniente de Satanás. Satanás, gente, ele veio justamente para enganar a humanidade. As pessoas pregam que Satanás veio para matar, roubar e destruir. É mentira. O intuito dele era fazer com que o homem cometesse homicídio e mentisse e ocultasse, e se ocultasse do Senhor, tentasse esconder do Senhor. Porque na verdade, quem veio para matar, roubar e destruir são homens encabeçados por Satanás, que são principados e potestades, que estão regendo as nações. Tem pessoas que dizem principados e potestades são demônios, são anjos. Isso é mentira. Principados são pessoas que são usadas na política justamente para criarem leis injustas, leis que aparentemente parecem ser boas, mas que na verdade são leis guiadas pelas trevas. Este sim. E potestades, a potestade maior é o que é o cabeça da política e da religião, é Satanás. Quem que ele usa como potestade? Ou seja, potestades são homens poderosos que seguem tudo aquilo que foi gerado e criado no princípio, ou seja, a voz que veio de Satanás. Esses sim são os que nos governam. Vocês acham que um político, um presidente, ele pode alguma coisa se ele não passar pelo Supremo, se ele não receber aval de um principado, que são vereadores, deputados, senadores e ministros? Você acha que ele pode alguma coisa? Não. Porque ele recebe poder, na verdade, é de quem está embaixo. Mas acima dele existe um ser supremo das trevas que se chama Satanás.
Ele não está no nosso meio porque ele se encontra preso. Você vai encontrar ele lá em Apocalipse capítulo 13. E ele que é o grande perigoso, que é o grande perigo para as nações, para a humanidade. Todo mundo tem medo, todo mundo quer um arrebatamento, mas eu te pergunto, meu irmão, que é crente, católico, religioso ou não religioso, por que você quer ser arrebatado? É porque na verdade você não crê em quem pode te salvar, é porque na verdade você nem sabe a quem você serve, e porque na verdade você tem medo de estar aqui e sofrer afronta, sofrer na mão daqueles seres angelicais, espirituais das trevas, que você vai ter que contemplá-los face a face. É por isso que você tem medo, é por isso que você quer um arrebatamento, mas saiba de uma coisa, não haverá um arrebatamento enquanto não se cumprir a vinda do nosso Salvador montado no cavalo branco, em Apocalipse capítulo 22. Porque antes de tudo haverá um terremoto de caráter universal. Você acha que existe anjos te protegendo, que existe anjos fazendo obras malignas contra você? Não, existem demônios. Demônios estes que foram gerados através de anjos caídos que desceram juntamente com Lúcifer e se juntaram aos filhos de homens, os filhos de Deus, que são anjos, se juntaram aos filhos dos homens, que são seres humanos, e nessa relação nasceram gigantes. É por isso que veio o dilúvio, e ao de ser destruído, ao dilúvio cobrir toda a terra, os demônios foram destruídos, mas não foram destruídos os seus espíritos, que são espectros, e eles estão aqui. Aí eu te falo que sempre quando você vai na religião, as pessoas falam, essa pessoa está com demônio, o fulano é endemoniado. Eu te falo a verdade, o demônio por si mesmo ele não pode agir. Ele depende de aval, de uma permissão do ser humano. Vocês prestem bem atenção o que acontece dentro desses templos religiosos, aos quais na verdade a Bíblia fala que o Senhor não habita. Leiam Atos 7:48 e Atos 17:24, porque 17:24 fala: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Agora eu te pergunto e falo contigo um outro detalhe. Um outro detalhe. Quem não tem problema no casamento? Quem não tem problema financeiro? Quem não tem problemas de filhos presos? Quem não tem problemas de pessoas nas drogas? Famílias separadas? Quem não tem problemas? E eles buscam justamente socorro onde? Dentro desses templos. E o líder, como ele é esperto, ele tem persuasão, ele é astuto conforme Satanás. O que ele fala? Ele levanta uma falsa profecia, ele levanta uma revelação e uma visão, e falando que tem pessoas aqui sim, que está assim, 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 e que o demônio está na sua casa, e aquela pessoa manifesta um demônio. É porque a pessoa está fragilizada, a pessoa está sofrendo fisicamente e espiritualmente, a sua alma está em dor e lamento e sofrimento. Aí vai manifestar-se um demônio, sim. Mas eu te falo a verdade, que tudo isso foi proposital, tudo isso é farsa. Agora eu venho te falar uma outra coisa, que muitos não te explicam, não querem te explicar. Lúcifer, o antigo Samael, Lúcifer era o verdadeiro nome dele quando ele estava nos céus, ou seja, cheio de luz, aquele que resplandecia a luz. Ele em terra, ele se chamava Samael. Quando ele vier, ele será chamado anticristo, embora haja muito anticristo hoje na terra. E quem são os anticristos hoje na terra? São homens que na verdade estão na política e religiosos, que usam a Bíblia pregando para você aparentemente uma verdade, mas que por detrás ele está falando mentira, apenas para te enganar. Este
não tem poder nenhum por si próprio, porque ele vai receber poder primeiro do dragão, que é a antiga serpente, que é diabo, que é o Satanás, aquele que tem enganado as nações. Depois também, para que ele possa fazer alguma coisa, ele precisa ser levantado também, Apocalipse 13, o falso profeta. Este será um homem que se levantará em carne, e ele mandará com que seja feito pelos homens uma imagem. E nós estamos vendo isso tudo sendo criado através de quê? Através da inteligência artificial. Nós não estamos vendo aí os hologramas, né? Essas armas ARPS. Vai ser fácil. Os hologramas, uma pessoa morta, ela está aparecendo em vários lugares, em vários palcos, cantando como se fossem reais. E ele só vai poder agir segundo a imagem da besta. Vocês prestam bem atenção que ele não tem poder nenhum. Ele vai poder sim se assentar no trono de Deus. Porque você sabe que aquela antiga Jerusalém, ela está imersa no mar, no meio do Oceano Atlântico. E ela um dia, ela irá se levantar acima dos outeiros, conforme fala em Daniel capítulo 9. Leia também em Salmos, leia também em Zacarias capítulo 14. Ela subirá acima dos outeiros, ou seja, vocês já ouviram falar daquela cidade chamada, que passa até em televisão, tem filme de Antártida, e tem filme da sereia, daqueles animais, também daqueles bichinhos no mar. Aquela ali será a verdadeira Jerusalém, que ela está no meio do mar. Ela vai subir acima dos outeiros, a terra vai ser tomada por águas, e todos aqueles que estiverem no Senhor serão arrebatados, subirão aos céus, mas não é no céu conforme o homem acha que é, não, mas é o céu chamado Monte Sião, um monte que não se encontra em nosso meio hoje, porque esse Monte Sião, ele é coberto por nuvens, e é ali que o Senhor vai pegar o seu povo e levar para ali, porque quando houver o momento de poderio das hostes malignas das trevas, aí sim haverá sim a perseguição, mas não é a grande tribulação conforme vocês pensam, não, porque a verdadeira tribulação já aconteceu em Mateus 24, quando naquele momento ali da morte do Salvador, os pretos, chamados judeus, hebreus, né, que de onde vieram os reis e rainhas. E por que você hoje, preto, você que era para ser rei e rainha, você está sendo escravo, você está passando fome, você está na favela, você está ganhando miséria de salário do governo? É porque aquela maldição que foi aquela rejeição do verdadeiro Salvador, ela veio sobre nós. É por isso que hoje nós estamos pagando o preço. Ou seja, hoje nós comemos migalha das mãos daqueles imigrantes, daqueles povos estrangeiros, descendentes de Jafé, de um povo branco, chamados franceses e ingleses, que invadiram a América e fizeram escravos, tanto os índios das 11 tribos, e como também a tribo de Judá e o povo e de Benjamim. Você acha que a escravidão acabou? Acabou entre aspas, porque quem tomou lugar após a escravatura, a da libertação da Lei Áurea, foram o povo, todo aquele povo branco, o alemão, o inglês, o italiano, esse povo que está sofrendo aí no Brasil, aí, ó, principalmente uma grande concentração deles estão lá no Rio Grande do Sul. Vocês acham que por que houve tanta tragédia lá, gente? É porque eles têm ira, eles têm raiva. Os senhores do mundo têm raiva do povo que conhece o verdadeiro Salvador. Enquanto você que
que fica criticando e vivendo preso na religião, não acredita. Você sabia, você tem o seu ARG e você tem um nome, na verdade você não sabe nem quem você, qual é o seu verdadeiro nome e qual a verdadeira sua identidade e nacionalidade, porque isso foi ocultado de você. Uma coisa eu quero te dizer, que antes do tal famoso arrebatamento, 7 acontecimentos ainda virão. Nós não teremos só aquele grande terrível terremoto que não houve, que ainda não houve igual não, que se encontra em Apocalipse capítulo 6 não. Haverá mais 3 terremotos antes de findar todas as coisas. Porque nesse terrível e grande terremoto, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para a morada ao qual o Senhor tem preparado, que é o Monte Sião. E lá nós viveremos com ele 1000 anos, porque aquela Jerusalém que vai ser erguida de novo vai ser a morada de Satanás, porque ele não quer assentar no trono, ele não quer ser rei, não quer ser Deus, e é justamente naquela antiga Jerusalém que ele vai se assentar. Mas ele não sabe que o Senhor, no fim de todas as coisas, ao findar tudo, primeiro a ser destruído, que todo mundo tem medo, vai ser o anticristo e o falso profeta, né? Que vai ser lançado no lago de fogo, não é mesmo? Terceiro, é o que todo mundo serve, sem perceber, mas serve até hoje e age através dos homens. Satanás vai estar junto também com o anticristo, o falso profeta, e depois virá o quê? O Satanás. Por fim, quem será eliminado? A morte. A morte vai ser tirada por completo. Porque vocês acham que hoje, por mais que morram pessoas, vocês acham que a morte que está matando não é a morte que está matando ninguém, não. Antes ela tinha total poder assim, de tirar a vida, hoje ela não tem, não. Porque hoje quem tira a vida são os próprios homens. Quem se mata são as próprias pessoas, pela ganância, pelo adultério, pela orgia, pelas falsidades, pelas calúnias, pelos vícios, pelas drogas, pelo homicídio. Os homens estão se degradando, eles mesmos estão se matando. Tudo isso porque a Bíblia falou que ele aniquilou a morte. Ele aniquilou, ou seja, ele tirou todo o poder da morte, toda a ação da morte. Aí você quer falar ainda que vai morar no céu? Eu vou te mostrar na Bíblia aqui, em Apocalipse capítulo... vou te mostrar na Bíblia aqui. Vou te mostrar na Bíblia aqui, no último livro aqui de Apocalipse, capítulo 22, se não me engano, capítulo 22. Preste atenção no que eu vou te mostrar. Olha o que a Bíblia fala aqui. O novo céu e a nova terra, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vocês acham por que um novo céu e uma nova terra? Porque o primeiro céu, seres angelicais contaminaram, e a segunda terra, porque Satanás e os homens também contaminaram essa terra. E por que o mar já não existe? Porque não haverá mais o mar. Não haverá mais mar. E por que essa terra não vai existir mais? É porque ela apenas vai ser ocultada, ela vai ser tirada. Ela não vai poder ser vista por ninguém. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. E aí você, meu irmão religioso, que fala que nós vamos morar no céu. Quem te disse que nós vamos morar no céu? Se a nova Jerusalém, a cidade sagrada, ela vai descer para que nós venhamos morar nela?
Deixa de ser ignorante, deixa de ser hipócrita, deixa de ser nécio, indouto. Aprenda, busque sabedoria e conhecimento, porque conhecer, todo mundo praticamente conhece. Agora eu quero ver entendimento. É isso que é preciso. Você tem que conhecer, entender e saber. Tem que buscar, você tem que ter conhecimento, entendimento e sabedoria para poder interpretar o que está escrito. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. Aí, ó, o nosso Deus estará conosco aqui nessa terra, na Nova Jerusalém, tá vendo? Isso é o povo dele. Ele está falando aqui que está aqui a igreja evangélica, a igreja católica, os espíritos mornos. Não, ele está falando de um povo. Mas que povo é este? É um povo que creu, arrependeu, creu, arrependeu, obedeceu e perseverou. Creu na sua morte e ressurreição. Obedeceu, viveu em obediência, fugiu da aparência do mal. Arrependeu-se dos seus pecados e não praticou mais. E perseverou no caminho do Senhor, em amor e fraternidade. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Né? Sofremos tanto, né? Eu sou um que sofro tantas dores. Quantos vizinhos meus, quantos colegas meus, quantas pessoas da minha família, muitos amigos meus estão sofrendo hoje. Mas eu falo para você que é meu amigo, que tampouco nem é meu amigo, que nem me conhece. Sabe, se você crê no que está escrito aqui, você nunca mais chorará, você nunca mais morrerá, você apenas se alegrará e se deleitará com seus amados, com seus entes queridos que deixaram essa terra para um dia estar conosco também na Nova Jerusalém. Porque as primeiras coisas já passadas. Aqui ninguém poderá te acusar. Hoje eles te acusam. Eles podem te acusar do que for. Agora uma coisa eu vou te falar. Sabe qual que é o verdadeiro testemunho? Não é aquele que muitos pregam, falam: eu fui traficante, eu fui drogado, eu fui isso, fui aquilo. Não, o verdadeiro testemunho de um servo de Deus é o que você passa a ser a partir de hoje. É isso. Se você matava, você não mata mais. Se você fumava, a partir de hoje você deixou de fumar. Você já arrependeu. Passou. Você tomou posse, você tomou posse da sua bênção. Deixe que te acusem. Você já foi, você não é. A Bíblia fala: o que é já foi. O que foi também já foi. O que é de ser também já foi. Ou seja, tudo está consumado. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Não é palavra verdadeira e fiel? O que você tem ouvido aí é de confiança? Ela é fiel? Ela é verdadeira? Você confia em quem tem pregado? Você já viu os testemunhos dessas pessoas? Você sabe que dentro de um templo, dentro de uma igreja, aquela pessoa é um santo, mas fora ele é um diabo? Você conhece a história dele, você vai continuar confiando nele? Vai rejeitar o que está escrito aqui ou continuar seguindo a eles? E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei a fonte da água da vida. Ele é o princípio e o fim. Hoje, o homem cria meios para que você possa beber da água, para que você possa herdar a vida eterna. Você tem que dizimar, você tem que tomar santa ceia, você tem que batizar, você tem que subir no monte, você precisa fazer sacrifício.
Para com isso, meu irmão, é fantasia, isso é tudo palavras persuasivas, isso provém de Satanás, isso não provém do trono do Senhor, não. Para ele não existe meio, não. Para ele é o seguinte: a palavra do Senhor é sim, sim ou não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Hoje, até mesmo para você tomar água, você tem que pagar, não é isso? Eles criam campanhas dentro dessas igrejas, pegam um lenço, um pano comum, escreve ali, seta uma bênção, pega uma colher de pedreiro, a colher do construtor, pega uma vassoura, a vassoura ungida, pega uma chave, que é a chave da sua casa própria, pega um óleo, um azeite fabricado por mãos humanas, um azeite que não veio de dentro do ventre de um bode, porque o verdadeiro vinho que as pessoas tomavam, ele vinha de dentro de um ventre de um peixe, mas o verdadeiro óleo, o verdadeiro azeite, ele vinha da videira verdadeira. Ele vem da videira verdadeira, ele não vem de uma vinícola, ele não vem de uma fábrica de vinho, nem tampouco de azeite. Não, ele vem, é do fruto da terra mesmo, não é desse azeite que eles estão apresentando para você, não. Um azeite manipulado, cheio de conservante, não. Você pegou a chave, você conseguiu construir? Você, por exemplo, pegou a vassoura e a sua vida mudou? Você conseguiu, com a sua vassoura, varrer todos os móveis velhos que estavam dentro de sua casa e colocou dentro da sua casa móveis novos? Com certeza não. Você que tinha um câncer ou tem um câncer, você passou a toalhinha ungida com o suor de um homem comum, que diz ser apóstolo, mas é um homem muito expert para persuasão e enganar as pessoas, que lamenta e chora. Poxa, eu estou sendo perseguido. Amém que é perseguido, porque tem que ser perseguido mesmo. Porque eu não creio em suas palavras, não. Não creio em que você prega, não. E todo mundo que segue esse homem também não passa de louco. Vocês não passam de loucos, sem conhecimento, sem noção. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Você está apto a vencer se você não cumpriu o que está escrito aqui? Você está apto a vencer se você acredita no batismo, que lava o corpo, mas não pode lavar sua mente nem seu coração? Você confia num pão e num pedaço de pão e num vinho feito em um bar, que compra num bar, para ser curado das suas enfermidades? Você crê? Mas por que você ainda não foi curado? E por que tanta confusão quando vocês se reúnem para participar desse chamado Santa Ceia? Que não existe Santa Ceia, existe ceia. E ceia não é pão e vinho, ceia é cordeiro. Aprendam isso. Isso aí está representado lá no livro de Gênesis. Quando o Senhor, para dar escape para o seu povo, o que ele fez? Pegue uma ovelha, mate a ovelha, e asperge o sangue nas umbrais das portas e da janela, que o anjo da morte passará, e quem sair será morto. Agora eu te pergunto, o Senhor reuniu 12 que faziam parte do seu ministério, mas o que ele fez? Ele sacrificou um cordeiro, porque era ali que era a verdadeira ceia. Porque ali foi derramado sangue. E tinha que haver, eles já tinham que se alimentar daquele alimento, porque seria o último, enquanto o Senhor em vida, seria o único exclusivo alimento e a verdadeira ceia que o homem haveria de participar. E presta atenção, vocês já prestaram atenção quando você vai num túmulo, que ali está ali, suponhamos, aqui jaz fulano de tal, em memória. Ali está falando de quem morreu, rapaz. Quando se fala em memória, fala de quem já morreu. Agora eu te pergunto, você participa desse pão e vinho? Por acaso, dentro do seu templo, tem um altar para sacrificar um cordeiro,
para que seja cumprida a verdadeira ceia? Não tem. Então isso é mentira, isso é papo furado, isso é papo de religioso. Agora eu te falo outro detalhe, esse pão impuro, esse vinho que contém até álcool, tem te curado? Não tem. Você não continua doente? Continua. Porque o Senhor falou aquilo, vós haveis de participar comigo de novo no meu reino. Quando ele fala assim, está falando no dia que nós, os salvos, estivermos com ele na Nova Jerusalém. Aí nós haveremos de comer, tomar, comer, nos alimentarmos. Nós haveremos de comer do verdadeiro pão e bebermos do verdadeiro vinho e participar do verdadeiro banquete que ele tem preparado para nós. Nesse banquete fajuto, essa ceia, santa ceia, maldito que vocês participam aí não. Outra coisa que eu vou falar para vocês, conforme a Bíblia fala, quer ouçam, quer deixe de ouvir. Eu tenho que falar a verdade, porque se eu não falar, as próprias pedras clamarão por eu não falar. Não peço perdão e nem tampouco desculpa se alguém se sentir ofendido, porque eu não estou aqui para que você venha se sentir compadecido de mim, não falar de mim, coitado não, eu sei quem eu sirvo, eu sou bem-aventurado, sou mais do que feliz, porque eu sei quem eu tenho servido. Quem vencer dará todas as coisas, serei seu Deus e será meu filho. Outro detalhe, quando Paulo se reuniu com aquele povo que era a igreja, presta atenção, que era o povo europeu, povo branco, que Paulo, ao ser enviado para pregar para o povo branco, que eram os hebreus, Paulo não foi enviado para pregar para o povo preto, não. Porque quando ele começou a pregar para o povo hebreu, eles começaram a fazer gracinha por causa de Pedro. Aí ele foi para os gentios. Aí o que ele fez? Quando ele se reuniu lá, que eles se reuniram para a Santa Ceia. Qual que era a Santa Ceia deles, irmãos? Eles tinham que ter o que comer e o que beber. Eles tinham que se alegrar. Era momento deles terem ali o pão, o vinho, um cordeiro, um bolo, um pão asmo, outros alimentos mais, era para eles se alimentarem. Mas Paulo, o que ele fala? O que Paulo diz? Quando vos ajuntais, na verdade vos ajuntais para pior. É porque ele sabia que aquilo ali era papel de gente hipócrita. Porque quando o Senhor fez a verdadeira ceia, ele dividiu entre eles, entre os discípulos. E quando houve a primeira ceia, também ele falou que era para ser dividido entre as pessoas, mas era de ser dividido de comum acordo. O que um comesse, o outro também deveria comer. Ou seja, não era para deixar ninguém ficar sem comer. Aí hoje, junto os santos e os bons da boca, aqui na minha igreja, no meu templo, só pode participar da Santa Ceia quem não tiver em pecado. Aquele que estiver de calça comprida não pode usar a Santa Ceia. Aquela irmã que usar brinco ou calça comprida não pode participar da Santa Ceia. Hipócrita, sem conhecimento. Vai ter com a formiga, ô preguiçoso. Vai aprender o que é a Escritura. Vai ouvir o Espírito Santo que está aqui falando contigo, ou sem noção. Vai. Eu não estou com raiva, não estou irado não, mas porque esse é tom de falar mesmo com quem não quer ouvir. Se você que gosta de se fazer de rogado. Aí a Bíblia fala aqui: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicídios, aos fornicários, e aos feiticeiros e idólatras, a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Está vendo? Se você não se enquadra aqui, você vai se enquadrar aqui, você vai herdar a vida eterna. Se você se rejeitar aqui, vai? Não vai não. Aí ele vem e fala, a Nova Jerusalém,
Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu. Sabe quem que é a verdadeira igreja? Não sou eu, não é você não. A verdadeira igreja é a cidade de Jerusalém, a casa, a morada de Jerusalém, aquela onde Melquisedeque vivia com os anjos, tá? Tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante como pedra. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu. Eu vou parar por aqui. Não falou aqui já que haverá um novo céu, uma nova terra? Agora eu te pergunto: que céu você escolhe para morar? E que terra você também escolhe para você morar? Hein? A terra que é prometida pelos religiosos, que só causa dor, lamentos, choros e ais, e que te empobrece cada vez mais, mas enriquecem aqueles que são seus líderes, aqueles que te governam, ou aquele que fala contigo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A quem você prefere seguir? Ao falso ou ao verdadeiro? Você quer morar na verdadeira Jerusalém ou na falsa Jerusalém? Você quer e acredita que vai morar no céu e continua acreditando que vai morar no céu? Ou prefere escolher acreditar que você não vai morar no céu? Miriam, esta é a verdade que eu tenho para apresentar para vocês. Tem muitas mais coisas que eu queria para falar para vocês, mas fica só nesse filezinho, tá bom? Eu agradeço a oportunidade aqui e que a Ruxa abençoe todo mundo, abençoe vocês. Olha, o Senhor breve virá. Abre os teus olhos, abre os teus ouvidos para ouvir e ver as grandes maravilhas que o Senhor tem preservado para você e para todos aqueles que te amam e que você também ama.